Oi galera, eu sou o Pedro Martins, gerente de conteúdo do Potterish, e a convite da Warner Bros. Eu vim visitar os estúdios da sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, aqui na Inglaterra. Oi gente, tudo bom? Eu sou Marina, gerente de marketing do Potterish, e hoje eu tô aqui com uma pessoa conhecida que Ou que não é tão conhecida porque não aparece muito no canal, mas vai começar a aparecer em breve, enfim, talvez. se Deus quiser, Exatamente. né? Mas essa pessoa, ela fez algo muito legal pelo Potterish ano passado. Sim, me convidaram para visitar o set de Animais Fantásticos na Inglaterra. E além do set em si, obviamente, a viagem, eu nunca tinha ido pra Inglaterra e, óbvio, né, gente, Inglaterra, Londres é a cidade de sonho de todos os fãs de Harry Potter, assim. Total. Tem muitos cenários, assim, que foram gravados os filmes de Harry Potter e o set de Animais Fantásticos, ele fica em Leavesden, né, que também foi onde foram gravados os 8 filmes de Harry Potter. Então foi um sonho, assim, que é um sonho que eu nem imaginava que eu poderia ter se realizando. Foi um dia inteiro, então, assim, a gente saiu do hotel no centro de Londres às 9 horas da manhã e a gente ficou no set, assim, até, eu acho que às 7 da noite. E o primeiro lugar, assim, que a gente chegou foi visitar o departamento de arte. Era uma sala, assim, uma sala relativamente pequena até, e as paredes estavam todas cobertas com artes conceituais. Então, foi ali que eu comecei a descobrir mais ou menos do que o filme se tratava e tudo mais. E eu acho que é interessante dizer que nessa época, 3 de outubro de 2017, nem o título do filme tinha sido revelado. A gente não sabia absolutamente nada. Então, foi ali, por exemplo, que eu descobri que ia aparecer o Nicolau Flamel. Eu vi a arte conceitual da casa dele, do laboratório dele. O que mais? O mausoléu dos Lestrange, Paris, e aí tinha as maquetes também, né? Aquelas maquetes não sei, acho que são feitas de papel branquinho assim, mostrando toda Paris. O interessante é que, assim, ao mesmo tempo que eu, enquanto eu queria prestar atenção em cada mínimo detalhe pra anotar e depois ficar pensando, eu não podia, porque, assim, eu tinha que olhar, era muita coisa pra olhar. E, ao mesmo tempo, eu tinha que escutar. Quem deu entrevista pra gente nesse departamento foi um moço chamado Martin Foley. Ele é supervisor de direção de arte, supervisor de arte. E ele ia basicamente explicando, quadro a quadro, assim. Ele, esse aqui foi assim, esse set foi complicado, não sei o que lá. É engraçado você pensar, né, que você tá indo no set, você vai acompanhar a filmagem, vai entrevistar gente. Só que, ainda assim, existe muita confidencialidade, né? Exato. Como você falou, nem tinha saído o título do filme. E apesar da gente ter assinado um embargo, né, dizendo que a gente não ia revelar nada, existe uma relação muito de confiança entre a Warner e os jornalistas que eles convidam. Então, por exemplo, o celular. Eu tava com meu celular no meu bolso, assim, não tinham lacrado, não tinham colocado a etiquetinha na câmera, mas ninguém ali ia ousar pegar o celular pra tirar uma foto, sabe? Ou pra gravar, nem nada, mas eu tava com meu celular, então é uma relação de confiança mesmo, né? Só que nessas artes conceituais você acabou vendo algo que era um grande spoiler. Exatamente. Assim, a primeira arte conceitual, assim que eu entrei na sala, eu bati o olho e estava lá, Nurmengard. E aí tinha um plano, aquele plano mais aberto, assim, que mostrava o castelo. E aí tinha um plano que era fechado, tava o Grindelwald e a Queenie, um do lado do outro, assim, naquela sala da cena final do filme. Então, assim, era um spoiler porque eu tinha a confirmação de que a Queenie já estaria do lado do Grindelwald. My brothers, my sisters, it is said that I hate les noms magiques. I do not hate them. I do not. For I do not fight out of hatred. E aí, bom, depois disso a gente saiu e a gente foi pra uma tenda, assim, que ficava no meio do set. E assim, gente, Leavesden é como se fosse um canteiro de obra, né? Porque assim, é um chão que não é nem pavimentado, às vezes é terra, pedrinha, grama. E aí, no meio disso tudo, tinha uma tenda de plástico mesmo, que a gente ficou ali pra entrevistar as pessoas. Então, eram 2 mesas, assim, grandes. Os jornalistas sentavam, assim, ao redor. E o ator chegava, sentava ali e dava uma entrevista pra gente. Quem eram os atores desse primeiro grupo? Então, o primeiro grupo foi o Ed Redmayne, foi o primeiro de todos. Ele não estava caracterizado como Newt, ele ainda não tinha começado a gravar, era o quê? 10 horas da manhã, provavelmente. Depois veio o David Heyman, que é o produtor. E depois veio a Colin Atwood, que é a figurinista, que foi quem trouxe o primeiro Oscar, né, pro mundo bruxo, assim, né? Finalmente. Vale comentar que essas entrevistas são rápidas, né? Então, assim, coisa de 15, 20 minutos no máximo, sabe? E várias outras pessoas perguntaram. E várias outras pessoas, sim. Era difícil fazer perguntas porque
A gente, como fã, a gente quer spoiler, mas eu tinha consciência como jornalista de que os spoilers provavelmente seriam revelados no trailer e tudo mais, então não tinha por que eu querer saber de spoiler. Tinha que saber de coisas que não ficariam datadas, vencidas, pra eu publicar mais de um ano depois. Verdade. An address. What's that? A safe house in Paris. Why would I need a safe house in Paris? Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea. Depois do almoço, eu acho que a gente foi visitar o set de Paris. Então, O Beco Diagonal? É o Beco Diagonal francês, cujo nome não faço ideia de como se fala. O circo, infelizmente, não deixaram entrar. Não pude entrar dentro do circo. Mas eu acho que ele era um set muito pequeno. Eu acho que provavelmente as cenas dentro do circo foram gravadas em outro lugar. Sim, provavelmente era só externo. Era só externo. E você me falou que esse Beco Diagonal francês era muito maior do que a gente viu no filme. Sim, ele era muito maior. Bom, o Arco do Triunfo, obviamente, eu não vi que ele foi CGI, foi tela verde, mas assim, a rua era muito grande, muito extensa, tinha várias lojas. Tinha loja que supostamente seria Dedos de Mel francesa, tinha a loja de vassoura, a loja de varinha, a loja de roupa, a loja de artefatos mágicos e assim, muita coisa. E o legal é que assim, você entrava dentro das lojas e se você fosse no balcão lá atrás, é como se fosse uma loja perfeita, sabe? E aí eu fiquei imaginando que isso seria mostrado no filme, mas não foi. Eu não sei realmente se no roteiro em algum momento havia intenção de gravar lá dentro, mas por via das dúvidas eles fazem porque eles podem. Exato. Mas tem a questão também de que é um mundo muito imersivo. Sim, deve ajudar os atores e tudo mais. E aí o triste é que assim, gente, o mundo bruxo francês ele é muito bonitinho, assim, sabe? Eu acho que ele seguia a estética Art Nouveau, que era toda assimétrica, delicada. Então, por exemplo, a caixa que vinha as varinhas francesas, ela era retangular, assim. Ela parecia o chocolate... Sabe aquele chocolate Toblerone? Que é um triângulozinho? E elas eram menorzinhas, assim, sabe? Toblerone, se quiser nos patrocinar. Manda, adoramos chocolates. E aí eu falei, nossa, isso vai ser legal. E tipo, tinha uma banca cheia de varinhas, assim, sabe? E eu falei, e isso não aparece no filme. Em nenhum momento, sabe? Fica pros atores, pra produção e pra pessoas que vão visitar. Pra quem teve essa sorte, né? Exatamente. E aí, mas nessa questão de detalhes, por exemplo, você acabou vendo 7 versões da Pedra Filosofal, foi isso? Sim, gente. Em uma das entrevistas que eu fiz com o Pierre Bourrena, é o cara que faz os adereços. Então ele faz, sei lá, o Pomo de Ouro, o Lembrol, a Pedra da Ressurreição e a Pedra Filosofal, enfim. A Pedra Filosofal, ela é vermelhinha, né? Acho que todo mundo sabe disso, mas... Ela muda, dependendo da iluminação que você precisar na cena, ela muda muito. Então, se você segurar na mão, ela fica muito escura. Se você já ficar mais assim com a mão aberta, ela clareia demais. E então fizeram 7 versões diferentes para cada tipo de iluminação. E aí isso volta naquela questão. A pedra, ela aparece no filme ali no cálice, num coisa assim, parece um negócio de Bela e a Fera, gente. Parece, eu ia falar isso. Sim. E aí tem a pedra lá dentro do armáriozinho, assim, do Flamel. E eu falei, gente, é uma cena só. Mas os prop makers, enfim, a galera do departamento de arte, eles fazem tudo para que se o diretor queira mostrar um detalhe de um jeito X, tenha lá para ele mostrar. E se pá, vai aparecer no futuro também. Exatamente, pode ser que eles tenham feito já pro futuro. I have some questions for you, Professor. E quem tava no segundo grupo de entrevistados? O Ezra Miller, o Callum Turner. O Ezra Miller, ele era o único caracterizado como Credence. Todos eles estavam com roupa normal, mas o Ezra Miller estava com roupa. Por quê? Porque depois dessas entrevistas a gente ia ver uma cena dele sendo gravada. E o Ezra Miller, gente, ele é muito fofo. Eu tava sentado de frente pra ele. Então, eu tava com um caderno, assim, da Grifinória, fazendo as minhas anotações. Minha tatuagem, não vai dar pra ver, não tá focando. Eita. Tá focando? Depois a gente coloca uma foto. Ele viu minha tatuagem, tipo assim, ele achou bonita. Ele elogiou, assim, gente, Ezra Miller elogiou minha tatuagem. Sorry, assim, sorry, not sorry. E aí, bom, Ezra Miller, ele é, sei lá, o Tom Holland do mundo bruxo. Então, assim, ele tinha vários assessores do lado, que ele começava a falar, os assessores falavam, não, pera, calma, não. Muito empolgado, né? É interessante porque, assim, a entrevista com Ezra Miller foi muito, não exatamente sobre o primeiro filme, mas era mais sobre o psicológico do Credence e tudo mais, e a forma de, bom, o Grindelwald manipulando essa necessidade de amor que ele tem pra conseguir o que ele quer.
E, bom, ele não revelou nada, né, gente? Quem assistiu o filme sabe que tem uma gigantesca revelação sobre o Creedence. E aí o Ezra Miller nem comentou sobre isso. Aí foi isso, o Callum Turner, ele era meio tímido, né? Eu acho que ele não estava acostumado a fazer filme grande, né, de Hollywood, assim. E aí, inclusive, foi nesse round de entrevistas que eu tava de frente pros atores. E aí, bom, gente, como a gente sabia que a gente não ia ter as entrevistas, a gente ia anotando tudo, né? E aí, ele tava falando e eu tava assim, né? Olhando, isso não poderia ficar assim, então, olhando pra cara dele, anotando as coisas. E aí ele falou, nossa, mas pera, vocês estão anotando tudo que eu tô falando, eu tô com medo aqui, sabe? O que vocês estão fazendo? E aí ele era muito fofo também, mas foi muito simpático, assim. Na realidade, todo mundo nesse set foi extremamente simpático com a gente. Muito simpático, muito legal mesmo. Callum. Sim, Callum Turner é maravilhoso. E o personagem dele... uma curiosidade. Primeira curiosidade. Bom, quando a gente entrevistou o Ed Redmayne, que interpreta o Newt, ele tava falando sobre a relação dele com o Teseu. E aí ele contou pra gente que a Jo, quando ela viu o Callum Turner interpretando o Teseu, ela mudou a visão que ela tinha sobre o personagem e mudou o futuro dele. E aí, quando a gente foi entrevistar o Callum Turner, a gente contou isso pro Callum Turner e ele não sabia. A gente revelou pra ele isso. E ele fofoqueiros. Fofoqueiros. Ele ficou muito feliz. E ele contou também que o primeiro encontro dele com a Jo viu ele falou, olha, eu não imaginava o Teseu assim como você, não, sabe? O Teseu, pra mim, ele era muito diferente de você, mas vamos lá. Ele, tipo, meu Deus, vou ser demitido. Não, obviamente deve ter sido brincadeira, então de brincadeira, mas imagina, né? Você acabou de entrar, seu sonho tá ali naquele filme, e aí do nada fala que você é muito diferente, né? Mas aí, enfim, a gente revelou pra ele que a interpretação dele mudou a visão do J.K. Rowling. Isso é muito bacana, né? Exatamente, E aí uma das questões, né, toda dessa questão de confidencialidade, né? Sim. É porque você estava andando, né, casualmente pelo set. A gente voltou no set do Beco Diagonal francês pra tirar foto. E aí surgiu, assim, aparatou o David Yates, que é o diretor do filme. Gente, a entrevista com o Yates foi muito rápida. Ele tava, assim, em pé no set, enquanto a gente ia perguntando. Foi, tipo, 10 minutos, mas rendeu muito, sabe? Foi incrível. E, bom, eu, enquanto brasileiro lá, obviamente, eu cheguei e falei, Yates, e aí, Brasil no filme? E, assim, eu perguntei, né, se o Brasil ou a América Latina como um todo teria alguma importância, apareceria nos filmes. E, gente, eu percebi que ele fez aquele olhar, assim, tipo, eita. E aí, ele respondeu, assim, de um jeito que, cara, ele começou a se travar. Ele falou, mas sabe que... Bom, eu já sei onde o terceiro filme se passa. Aí ele travava. Eu acho que, assim, o filme ele vai acabar indo pro mundo inteiro, a franquia, mas... É que é isso, a gente saiu... Ele começou a se travar, assim, sabe? E eu falei, vai rolar alguma coisa no Brasil. Ok, suspeito, porque né? senão ele não ia ficar se travando, assim, durante a entrevista. E aí, falando em Yates... Logo depois, vocês foram ver... uma cena sendo gravada. Gente, que sonho. Antes de gravar a cena, a gente foi no set que eles iam gravar. Também era um set a céu aberto. As cenas passavam numa doca. Eu acho que em Nova York. Eles não informaram a gente, tá, gente? Mas eu suponho que tenha sido Nova York, porque era uma doca, assim, então tinha várias maletas, jaulas, e era um navio, e aí a câmera, assim, atrás, tinha um convés de um navio, a parte de carga. E aí tava aberto e tinha vários segurantes na cena, e a hora que dava o gravando, eles começavam a passar, assim, de um lado pro outro. O Creedence estava preso numa jaula, e aí o mestre do circo, eu não sei o nome, acho que é Skander, não é? Algo assim. Ele ia lá e ele conversava com o Creedence, aí ele falava ok, aí mandava um outro cara, um capanga dele, soltar o Creedence, aí o Creedence saía, e aí várias pessoas queriam sair junto e ele não deixava. Aí ele trancava de volta, o Creedence ficava, nossa, mas eu vou deixar os meus amigos aqui, e depois ele saía de cena. Então, assim... Eu não ouvi o áudio dessa cena, porque como era um set pequeno, e gente, tem uma equipe muito grande pra gravar, então tem o diretor, o primeiro assistente, o segundo assistente, o produtor, os maquiadores, enfim, é muita gente envolvida, além dos próprios figurantes, então não tinha espaço pra gente ficar do lado, assim, atrás do Yates. E aí a gente ficou numa tenda do lado que tinha uma tela de LCD que a gente tinha a visão da câmera principal. Só que a gente não tinha áudio, então a gente não conseguiu escutar o que eles estavam falando, mas... esta cena foi cortada. Então, assim, eu tô aqui esperando que essa cena saia no Blu-ray pra poder ver a cena que eu vi sendo gravada, porque senão... E você suspeita que seja, então, que aquela cena era do Creedence no navio indo de Nova York pra Paris, né? Indo de Nova York. Que eu acho que, inclusive, foi uma coisa que o filme não explicou, né? O Creedence simplesmente acordou em Paris. Quem nunca? Quem nunca, exatamente. Queria agora, inclusive.
E aí eu acho que essa cena, ela vai... Bom, se ela for incluída nos extras do Blu-ray, ela vai melhorar, assim, o entendimento do filme. Urgence, un sorcier suivi, Newt Scamander, est entré dans le département de la magie. Oh, That's your brother? so I think I may have mentioned in my letters that we have quite a complicated relationship. Does he want to kill you? Frequently. He needs to control his temper. I think that might have been the best moment of my life. Nessa questão de set, você acabou vendo o Ministério da Magia francês, né? Sim, sim. Depois que terminou tudo isso, a gente pegou uma van e foi pro set do Ministério francês. Bom, era um set, assim, tava meio escuro, porque não tinha iluminação. Mas, assim, a gente pôde subir. E eu acho que o interessante do set do Ministério da Magia francês, quando eu falei, gente, ele é muito pequeno. Ele vai ficar muito pequeno no filme. Mas não, porque ele é uma cúpula, assim, e ele fecha, né? Só que aí, na realidade, no filme... As saídas de cada cúpula, eles vão expandindo, assim, né, em computação gráfica. E, bom, aqueles arquivos, que agora a gente descobriu que são os arquivos das famílias francesas, no dia eu perguntei do que se tratava, porque tinha um monte de armário, assim, no primeiro andar, e eu falei, gente, o que é isso? E aí falaram, a gente não sabe. E, bom, uma das coisas interessantes é que quando eu tava no segundo andar lá do set do Ministério Francês, eu caí. O piso, ele é meio abobadado, ele é meio, assim, circular. E ele é muito liso. Então, assim, a hora que eu subi, assim, eu fui andar, eu caí, assim, levei um tombo no negócio, sabe? Mas foi muito rapidinho e já levanta. Não, aconteceu alguma coisa? Machucou? Não, imagina, vamos. Ninguém viu, finge que ninguém viu. E aí, bom, a gente ficou um tempo bem curto, assim, no set do Ministério Francês, mas deu pra ver, assim, deu pra ser legal, assim. Bom, não é todo mundo que consegue levar um tombo no set, né? Bom... É isso, gente. Vocês estão levando tombo aqui no Brasil, na rua. Eu tô levando tombo no set do Ministério Francês, sorry. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, literalmente. Tudo bom? Bom, depois disso, a gente foi pro departamento de adereços. E o que tu viu lá? E eu vi tudo que era o adereço de cena. Então, assim, tinha a varinha de todos os personagens. Então, a varinha do Flamel, eu vi lá, sabe? A varinha da Bunty, que é assistente do Newt, do Teseu. Então, tinha a varinha de todo mundo, assim. Tinha aquele negócio que passa no Ministério limpando o Newt, assim. Tinha lá aquele datilógrafo que vai escrevendo. Bom, tinha tudo que você imaginar que fosse de adereço, assim, sabe? Tinha as pedras filosofais. As maletas, gente, tem várias maletas diferentes. Porque, por exemplo, tem uma maleta que eles usaram com a espessura do corpo do Newt, do Ed Redmayne, pra ele poder entrar. Tem outra que é do Jacob. E tem outra que é só pra carregar. E tem outra, entendeu? Então tem várias maletas diferentes. E aí, pra fechar com chave de ouro, a hora que a gente saiu ali, a gente simplesmente pegou, deu uma andadinha e fomos pro Studio Tour. E não só fomos pro Studio Tour, mas a gente foi quando já tava fechado, porque já era 7 horas da noite. Então a gente teve o Studio Tour, assim, pra gente livre, sem ninguém, assim, sabe? Pra tirar foto e tudo mais. Mas foi muito legal, assim, foi uma experiência incrível. A gente só tem a agradecer pela Warner. É assim, né? Pra finalizar isso, tipo, agradecer pela oportunidade, Sim. agradecer ao Warner, agradecer a vocês, né? Porque, tipo, sem vocês, a gente não teria essa oportunidade, né? Sem os nossos seguidores, sem os acessos ao site. Sim. Sem a nossa equipe, né? Que, assim, o Potterista existe desde 2000. É muito surreal pensar, gente, que eu tenho 19 anos. Então, em 2002, quando o Potterista foi criado, eu tinha 3 anos. É um bebê. E exato, eu tive essa oportunidade, assim, a confiança também de todo mundo da equipe, do Marcelo, sua, da Warner, de confiar na gente, sabe? A gente vai deixar aqui uma seleção de textos bem interessantes pra vocês nos cards, pra vocês clicarem e lerem, sobre o set, também sobre o filme, que a gente, nesse momento, a gente já assistiu, obviamente. E eu acho que é isso, né? Realmente, eu me sinto muito grato. Fico querendo agradecer todo momento as pessoas da equipe, Warner, CDN, toda a galera, assim, sabe? Tipo, gente da equipe da Warner, da CDN, que me ajudou, assim, de madrugada, sabe? E, nossa, vocês são muito foda. Muito obrigado, gente. Sério. Então, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, porque está um vídeo bem legal, bem exclusivo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa ficou confusa, se vocês querem saber mais, manda aqui nos comentários que eu vou responder, vou interagir com vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. De me seguir, sim. Isso. Se inscrevam, apertem o sininho para receber as notificações e, novamente, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Até mais. Beijo.